Boa noite. É o protagonista do momento na política portuguesa. Franklin Alves vai quebrar o silêncio sobre a sua entrada no governo e explicar a passagem pela Sociedade Lusa de Negócios, a empresa proprietária do BPN. Boa noite, Franklin Alves. Bem-vindo ao De Caras. Vamos começar pelo início. Quem é que o convidou para o governo? O Sr. Ministro da Economia fez-me um convite para a função de Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, assim se chama a Secretaria de Estado. E quando o senhor foi convidado, alertou o Ministro da Economia de que tinha passado pela Sociedade Lusa de Negócios? Sim, discutimos isso abertamente. Aliás, eu até trouxe alguns papéis, não sei se vale a pena mostrar, mas no currículo que eu fiz questão de entregar ao Sr. Ministro estava claramente expressa a minha referência. É esse documento que tem na sua mão? Eu tenho, aliás, dois papéis importantes. Um primeiro, que é efetivamente esse currículo, que basicamente é o currículo, provavelmente não se verá, mas que diz claramente, que é o que está agora no site do Governo, entre janeiro e outubro de 2008, foi a convite dos seus acionistas, administrador para a área não financeira da SLN, com o objetivo de efetuar a reestruturação dos negócios não financeiros, nomeadamente saúde, hotelaria e retalho automóvel. Aliás... Isso para demonstrar que não ocultou essa parte do seu percurso quando o Ministro lhe fez o convite. Seria possível ocultar uma situação dessas? Eu estive 5 horas no Parlamento. O senhor esteve no Parlamento durante 5 horas a responder sobre a sua passagem pela SLN. Mas em algum momento o senhor ponderou que essa sua parte do seu percurso poderia-se fragilizar o Governo? Eu, não, como disse, não tenho qualquer tipo de situação a esconder em relação à minha passagem pela SLN. Cumpri, com todo o rigor profissional que me é costume, as exigências que tinha a cumprir, no âmbito da minha missão. Não estou acusado de nada, não fui constituído arguido, estou perfeitamente, cumpri todas as obrigações, como eu referi, e, portanto, sinto-me perfeitamente em condições de desempenhar o cargo, porque, como deve calcular, seria estranho, não é, que qualquer pessoa que tivesse passado pela SLN, pelo simples facto de passar lá, mesmo não sendo responsável por nenhum dos crimes que foi lá cometido, ficasse inibido da sua vida e dos seus direitos. Repara, o Dr. Miguel Cadilho, que esteve lá também há algum tempo, naturalmente que não tem nenhuma razão para ser impedido de exercer as suas funções. Portanto, ficou cívicas. Surpreendido com a dimensão da controvérsia suscitada pela sua entrada no Governo? Dá a impressão, em larga medida, não é, que o grande crime aqui é quase eu estar no Governo por ter passado durante menos de um ano, efetivamente 10 meses, pela SLN, não sendo acusado de nada. Eu não tenho nada a ver com o crime, eu não tenho nada a ver com as fraudes que foram cometidas. Eu fui para a SLN basicamente com o objetivo, a convite dos acionistas, de substituir Oliveira e Costa e assumir a reestruturação da área não financeira do grupo. Mas admitindo que não existe nenhum problema legal, não vê nenhum problema de natureza ética ou moral na sua entrada do Governo após a passagem pela SLN? Estou perfeitamente tranquilo, cumpri as minhas obrigações profissionais na SLN com o rigor, a exigência e a dedicação que em 43 anos cumpri na minha vida. Tive ao longo da minha vida experiências profissionais em vários locais, tive a sorte de privar com experiências de empresários e gestores de elevada craveira e qualidade, e tenho a certeza que todos eles saberão reconhecer em relação a mim 2 ou 3 qualidades fundamentais: dedicação, rigor e profissionalismo. Se o senhor soubesse a polémica que iria suscitar esta sua entrada no Governo, o senhor teria aceitado o convite? Isso é uma questão diferente, não é? Mas as coisas atingem uma proporção tal que eu fico totalmente perplexo, não é? Eu acho que alguém que viesse de outra parte do mundo acharia que o grande problema... Mas percebe a razão dessa perplexidade ou não? Não. Essa razão dessa perplexidade tem a ver com o facto de o buraco e o escândalo que foi o BPN estar a ser pago neste momento por todos os portugueses, num valor que é extraordinário, não é? Que se calcula que possa chegar aos 7 mil milhões de euros. Portanto, todas as pessoas que passaram por lá acabam por ter essa, entre aspas, mancha no currículo. Mas, e essa é a questão que se coloca. Se me permite, é exatamente isso que eu discordo, se me permite esta expressão. É que nem todas as pessoas que passaram por lá são responsáveis pelo buraco. E eu não sou responsável pelo buraco. Eu contribuí para denunciar o buraco no momento certo e na fase mais crítica. Agora, eu não posso aceitar que, neste momento, em relação a mim, o simples facto de eu apresentar um currículo em que comecei a trabalhar aos 16 anos, quase que é crime. Eu hoje fui perseguido o dia inteiro com perguntas completamente absurdas,
Como é que é possível o senhor ter trabalhado aos 16 anos? Mas aí é porque havia aí um equívoco entre o nome da empresa que na altura ainda não existia e que depois mudou o nome. Mas repara... Depois só questioná-lo no seguinte. Nos últimos dias alguma vez ponderou a hipótese de se demitir? Não. Eu tenho a agradecer a atitude do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro da Economia, do Sr. Ministro Adjunto, que manifestaram publicamente uma solidariedade total e absoluta em mim. E isso, para mim, é um conforto fundamental. Mas, olha, mais do que esse conforto que é fundamental do ponto de vista do exercício das minhas funções políticas, o grande conforto que eu tenho em cima desse é amigos, familiares, pessoas que, em alguns casos, eu já não via há muitos anos, manifestarem um apoio que eu nunca imaginaria que pudesse ser tão forte e sentido como está a ser. E não admite apresentar a demissão se esta polémica persistir e se tornar um problema para o Governo, se a sua presença no Governo poder constituir um problema para o próprio Governo? Eu não quero criar problemas ao Governo, como é natural, não tenho qualquer intenção nisso, e o Sr. Primeiro-Ministro tem a disponibilidade total para decidir em qualquer momento o que fazer em relação à sua presença no Estado de Estado. Portanto, não, como deve calcular, a última coisa que eu quero é criar qualquer problema ao atual Governo. O atual Governo tem uma tarefa dificílima perante uma crise brutal que o país atravessa, que não é a sua responsabilidade, é a responsabilidade de governos anteriores. E, portanto, o que eu não quero fazer em nenhuma circunstância é ser um elemento que possa perturbar uma tarefa que é patriótica, que é de elevado rigor, de elevada exigência. Mas por sua iniciativa não o fará? Deixará esse juízo ou para o Ministro ou para o Primeiro-Ministro? Se em minha consciência, em qualquer momento, eu entender que há uma situação objetiva que eu vejo claramente que provoca uma perturbação permanente no Governo, naturalmente que eu pondero numa atitude que sempre assumi em todas as circunstâncias, qual deve ser o meu dever perante esse caso. No momento atual, eu estou perfeitamente tranquilo, sei o que fiz, sei por onde andei, sei o que posso fazer nas funções atuais, com a minha experiência, com o meu passado, e, portanto, é nisso que eu quero estar empenhado. E quero, de facto, que toda esta poluição, se me permite o termo, à volta desta questão completamente desproporcionada, termine. Porque, efetivamente, o que está a acontecer é algo que eu jamais imaginaria que fosse possível. Não é? Vamos então olhar com mais detalhe para a sua passagem pela Sociedade Lusa de Negócios. O senhor entrou em janeiro de 2008. Quando é que descobriu que havia, de facto, um conjunto de problemas graves nessa empresa? Eu não entrei em janeiro de 2008, aliás, é importante clarificar isso. Eu entrei em finais de novembro de 2007. Mas tecnicamente só entrou do ponto de vista formal, em janeiro de 2008. Mas é importante tudo isso, porque isso explica muito de toda a realidade que se passou naqueles malfadados meses, que de facto foram terríveis. Porquê? Porque, efetivamente, como eu já disse anteriormente, eu fui convidado pelos acionistas para assumir a gestão da área não financeira num cenário de afastamento de Oliveira e Costa. Em paralelo com esse processo, também os acionistas estavam procurando encontrar responsáveis para a área financeira, que na realidade só foram encontrados e nomeados administradores em junho do ano seguinte, com o Dr. Miguel Cadilho e a sua equipa, à qual eu tive a honra de pertencer. O que acontece é que, entre o momento em que eu entro na SLN, portanto, em finais de 2007, e a assunção plena das minhas capacidades para exercer aquilo que era a minha missão, que era reestruturar a área não financeira, demorou de novembro a finais de fevereiro. Porquê? Mas já lá estava nessa altura a trabalhar? Já lá estava a trabalhar, mas não tinha poder de intervenção operacional nas companhias. Mas quando percebeu que havia ali alguma coisa que não estava bem? Há vários momentos fundamentais nesse processo. Coisas que não estavam bem desde o início. Não, eu estou a dizer que não estavam bem, mas que tinham gravidade, não eram coisas relevantes. É importante. Quando eu percebeu que tínhamos ali um problema muito sério na Sociedade Lusa de Negócios e no BPN. Há coisas distintas. Uma coisa são problemas, outra coisa são fraudes e situações ilegais, extremas. E ali, essas fases são importantes do ponto de vista da percepção, da detecção da situação. Num primeiro momento, para mim, foi óbvio, e aliás eu escrevi isso num documento preliminar, ainda não estava em plenas funções, em dezembro, que havia uma ausência total de gestão profissional na área não financeira. Nós não tínhamos nenhum controle centralizado, não havia informação centralizada, não havia controle financeiro, porque a lógica que prevalecia na organização do grupo era uma lógica descentralizada, em que havia sempre a mesma pessoa, basicamente, que tinha o processo de decisão. Uma situação caótica. Era muito caótica, era débil do ponto de vista da qualidade de gestão, era fragilizada do ponto de vista financeiro, era
Mas isso não era Agora, criminoso, pronto. isso não era fraude, podia ser Pois, desorganização. mas Mas quando é que descobre que, efetivamente, há ali um problema sério, que há ali uma fraude no BPN? A primeira grande questão que se coloca é, obviamente, quando Oliveira e Costa sai e nós temos consciência que há uma quantidade enorme de cartas do Banco de Portugal por responder. O doutor Vaquil disse no Parlamento mais de 100 cartas, 150, salvo erro. Eu não sei se era esse número ou não, até porque eu tinha informação basicamente das cartas relacionadas com a SLN, que eram uma pequena parte da totalidade das cartas. Nós vamos, a partir basicamente de março, perceber que há um conjunto de situações complexas. E porquê é que nessa altura o senhor não vem a público e denuncia essa situação? Ou pelo menos não informa o Banco de Portugal? Uma vez que a resposta da administração da qual o senhor faz parte ao Banco de Portugal surge só em maio, 15 de maio, e em junho, 2 de junho, em 2 cartas em que os senhores descrevem o que se passa no Banco Insular de Cabo Verde. Porque naturalmente estávamos a falar de uma situação que tinha que ser devidamente fundamentada para poder ser comunicada. Não houve uma tentativa de ocultação dos factos nessa altura? De modo algum. Nós temos é que falar de uma situação em que nós tínhamos, se quiser, um puzzle em que nem as peças sabia onde se encontravam. Havia informação dispersa. Mas não era relevante dar esses dados de imediato ao Banco de Portugal? O senhor, como administrador, não tinha essa obrigação? Mas que dados? Nós tínhamos que ter o mínimo de dados sistemáticos para poder comunicá-los. E o que acontece é que apenas em maio e em 2 de junho nós temos condições para, de forma sistemática, poder, em primeiro lugar, comunicar ao Banco de Portugal a existência de um conjunto de offshores, que, em última instância, são detidas indiretamente por via pela SLN, e depois, em 2 de junho, a carta que é fundamental deste processo, que por vezes tem sido dito não é muito importante, mas que é em que se reconhece a existência do Banco Insular com a sua dimensão totalmente escondida e camuflada. Mas já antes, Franklin Alves, em meados de março, há um documento interno da SLN, um documento intitulado Estado da Nação, em que são referidas ilegalidades referentes ao Banco Insular. O que dá a entender que o senhor já sabia dessas ilegalidades em meados de março. O documento de Estado da Nação... só em maio e junho é que essas denúncias são feitas ao Banco de Portugal. E, portanto, há aqui este lapso de tempo que pode dar origem a interpretações diferentes sobre porque é que houve esta fase de silêncio ou de ocultação da informação. O documento de Estado da Nação, eu nunca tive conhecimento dele. É um documento que, aliás, como foi referido na Comissão de Inquérito, foi apresentado numa reunião do Conselho Geral de Acionistas, na qual eu não estava presente, a não ser quando tinha que falar sobre os temas da área não financeira, e, portanto, nunca tive conhecimento desse documento, ouvi falar dele. O Dr. Vaquil, mais tarde, apresentou um documento em que, de facto, estimava necessidades de capital para o conjunto do grupo na casa dos 100, 200 milhões de euros em função de um conjunto de situações que se consideravam desequilibradas, mas, na realidade, para perceber do que é que estávamos a falar na sua real dimensão, foi preciso esse tempo todo. Porque havia muitas especulações à volta dos números que podiam implicar aumentos de capital. A grande discussão era qual era a dimensão dos aumentos de capital que o grupo devia ter. E, portanto, essa foi a justificação para não ter sido comunicado com mais cedo ao Banco de Portugal? Não é essa a justificação, é que nós só poderíamos comunicar ao Banco de Portugal quando tivéssemos dados concretos. E esses dados, como se vê a provar mais tarde, eram escondidos, sonegados e ocultados. Mas não é verdade, Franklin Alves, que em março de 2008 a SLN informou o Banco Central de Cabo Verde da existência de problemas no Banco Insular? E porquê é que não fez nessa altura também uma comunicação equivalente ao Banco de Portugal? Estamos a falar de uma situação completamente diferente. O que aconteceu nessa altura é que havia um banco em Cabo Verde detido por um conjunto de acionistas pessoais, não é? Que nessa altura vieram comunicar à SLN, e é aí a primeira vez que eu ouço falar do Banco Insular, que havia um problema de natureza financeira do ponto de vista do equilíbrio do banco em Cabo Verde e que tinha que ser encontrada uma solução para esse banco. O que o BPN comunica, não é a SLN porque estamos a falar do BPN, é a possibilidade desse banco vir a ser adquirido pelo BPN como forma de fazer o equilíbrio financeiro do banco. Mas aí ainda se falava de uma coisa diferente, que era um banco que eventualmente tinha problemas de desequilíbrio financeiro. Não era aquilo que nós depois detectámos, que era um banco que tinha uma situação totalmente camuflada e ilegal, na sua grande dimensão, de cerca de 500 milhões de euros de depósitos e de crédito não identificado em lado nenhum, que viviam na sombra e que, quando são detectados, porque são detectados porquê? Porque é nesse momento, nessa fase final de maio,
que os responsáveis do banco que tinham envolvimento direto nessa situação comunicam que isso existia, porque essa situação estava completamente camuflada. O que é que isso permitiu? Isso permitiu que, a partir daí, você tivesse pela primeira vez uma estrutura das sociedades offshore totalmente desenvolvida, que permitiu perceber que havia quase que um universo paralelo camuflado de participações e de crédito. E era aí que estava uma parte substancial da fraude do BPN. Claramente que era aí. E isso permitiu o quê? Nos dias imediatamente a seguir, comunicar ao Banco de Portugal a lista de todas, não sei se de todas, mas de uma parte importante de offshores. Olhando para trás, Franklin Alves, não lamenta não ter informado o Banco de Portugal mais cedo do retrato que encontrou no BPN e na Sociedade de Lusa de Negócios? Não. Está absolutamente tranquilo quanto a essa questão? Completamente tranquilo, fiz o meu melhor. Podem-me criticar, devia ter sido mais rápido, mais lento, mas para mim fiz o meu melhor e nas condições e circunstâncias que vivíamos na altura. E as informações que deram ao Banco... Deixa-me só... Sim. É evidente que, a posteriori, tendo a fotografia toda completa, nós depois percebemos onde é que as peças encaixam e a gente diz, bem, de facto, olha, aquilo ali assim até fazia parte dessa fraude completa, não é? Dessa ilegalidade. Mas no momento em que você está a viver as situações, que você tem um afluxo de informação brutal, desconexa, que não percebe a sua coerência, é óbvio que as coisas não são instantâneas e, portanto, 2 meses para tentar determinar uma coisa dessas... Não admite ter cometido pelo menos o erro da omissão? O erro da omissão, não. Porque o erro da omissão... Por ter omitido a informação ao Banco de Portugal? Eu não omiti informação nenhuma ao Banco de Portugal. Eu comuniquei ao Banco de Portugal a informação na altura em que nós entendemos que ela estava em condições... Que ela era substancial. E era substanciada em factos, números e evidências. E isso, de facto, levou tempo. As pessoas podem achar... Mas porquê é que levaram tanto tempo? Mas, de facto, levou tempo, porque só quem viveu o inferno, que eu, nomeadamente, vivi naqueles curtos meses, é que seria capaz de perceber o que é que era a dimensão da fraude, da desagregação, da ocultação e, portanto, a dificuldade que nós tínhamos em perceber o que é que estava à nossa frente. Depois da fotografia estar feita, do desenho estar construído, a gente percebe que é uma casa ou é outra coisa qualquer, ou é um monstro, como neste caso. Antes do desenho estar feito, você tem traços descontínuos, descontinuidades, informação que não joga uma com a outra, papéis aqui, papéis acolá, mas o que é que são, o que é que deixam de ser? Portanto, foi um trabalho extremo. É muito fácil agora dizer, deviam ter logo dito. Sabiam? Não é assim, porque as coisas, de facto, tinham que ser fundamentadas, tinham que ser analisadas, tinham que ser sistematizadas. Mas como há pouco já me disse... quando isso aconteceu, que é em junho, mesmo assim, o Dr. Miguel Cadilho e a sua administração, e de que eu fiz parte, toma posse em 20 de junho e ainda foi necessário solicitar ao Banco de Portugal até 31 de outubro para apresentar os números resultantes da análise do impacto do Banco Insular. Portanto, estamos a falar de junho, no momento em que nós comunicamos ao Banco de Portugal, até 31 de outubro. E com uma equipa profissional. Em nenhum momento o senhor pensou ou ponderou afastar-se do grupo, tendo em conta o inferno em que se encontrava, como acabou de referir? Sabe que não, porque eu achei que tinha ali um desafio muito interessante, e nomeadamente quando soube que a equipa do Dr. Cadilho ia assumir funções, isso para mim foi um grande alívio, porque eu disse, finalmente vamos ter uma equipa profissional, vamos estar em condições de trabalhar como deve ser, montar as estruturas que nos faltam e tentar 2 coisas. Primeiro, de facto, regularizar todas as situações e identificar fraudes e ilegalidades. Segundo, tentar recuperar o que era possível recuperar. Porque nós temos que ter em conta, deixe-me só referir isto, que o grupo tinha 6 mil trabalhadores. O Vítor lembra-se o que é que acontecia em 2007 na Inglaterra, nessa altura? Não sei se está recordado. Diga-me. As filas de clientes de um banco inglês a levantar os depósitos desse banco, porque tinha havido uma crise e havia... O pânico dos bancos entrarem em colapso. Mas não era só daquele banco inglês. Para os depositantes levantarem. Pela primeira vez, durante muitos anos, surgiu a noção que um banco podia falir. É que durante, se calhar, décadas... Essa questão não estava em cima da mesa durante décadas porque havia uma confiança. Mas deixe-me só fazer uma outra pergunta. Mas isso foi importante. Que tem a ver com o seu exercício. Naquele cenário que nós tínhamos, havia o receio de que a falência do BPN pudesse contagiar o sistema bancário português. E teria contagiado. Aliás, foi o argumento que o Governo utilizou de José Sócrates para nacionalizar o banco. Mas há uma outra dúvida sobre o seu exercício que eu gostava também de ouvir a sua resposta sobre ela, que é o senhor assinou as contas do grupo SLN de 2007, quando essas contas tinham irregularidades. Portanto, o senhor tinha consciência que estava a assinar um documento com irregularidades?
Não. As contas são assinadas, se me permite, com uma referência à existência de irregularidades. Se ler o relatório, vai ver que nós chamamos a atenção para irregularidades que já foram detectadas no período pós-2007 e que irão continuar a ser analisadas nas contas de 2008. Portanto, o que nós assinamos tem uma referência à existência de irregularidades e, portanto, já temos uma chamada de atenção para os acionistas de que há problemas. Agora, a questão que se colocava era saber se devia ou não ter contas de 2007. E repare, eu em 2007 não estava no grupo, lá. Não tinha nada a ver com isso. Mas não considerou que, estando com um documento que em si poderiam conter irregularidades, não o deveria assinar? Ponderámos a melhor solução. A solução de não assinar teria tido como consequência o colapso imediato de todo o grupo, um efeito geral no sistema bancário, era a nossa apreciação. É que temos que ter em conta as circunstâncias que vivíamos à época. A posteriori, por vezes, nós esquecemos os lados menos positivos daquilo que se vive no momento em que se está a decidir. E aí, nesse caso, nós tínhamos uma situação muito grave. Se não tem contas, há um colapso imediato do banco. Mesmo que as contas não sejam perfeitas? Mesmo que as contas não sejam perfeitas. E isso para si não é grave? Não é grave o quê? O facto de assinar um documento com contas que não estavam Eu assinei um documento corretas. com referências à existência de irregularidades, aquelas que na altura de facto já estavam identificadas. E, portanto, desse ponto de vista, ponderámos os prós e contras da opção. Bem. Em síntese, sabendo o que sabe hoje, o senhor teria atuado da mesma forma? Não, porque evidentemente nem sequer teria ido para a SLN. Não é? Isto é, se eu soubesse que existia uma fraude na SLN, eu não tinha ido trabalhar na SLN. Portanto, não teria atuado da mesma forma, isso garanto-lhe absoluto. Muito bem. Como é que o senhor classifica todo este processo que envolveu o BPN? Um escândalo, é uma golpada, uma fraude? O que é exatamente que se passou ali? Pode chamar isso tudo e muito mais, mas acima de tudo é uma fraude de proporções gigantescas que perdurou durante vários anos. E como é que foi possível não ter sido identificado mais cedo? Da sua leitura? Eu não lhe consigo responder. Na altura, o governador do Banco de Portugal disse que, efetivamente, havia uma confiança muito forte no presidente à época do banco e que isso justifica, em parte, o que aconteceu. Mas compra essa justificação? Se eu compro essa justificação, eu acho que é pouco para justificar tudo. Mas, como deve calcular, eu não me quero pronunciar sobre isso. Eu posso falar sobre aquilo que eu conhecia em detalhe. Mas agora, disso já falámos. Para mim já basta, não é? Na parte substancial desta entrevista, mas agora gostava de ouvir também a sua opinião sobre todo o processo, porque, por exemplo, o senhor acha que é aceitável os portugueses estarem agora a pagar o preço de uma fraude gigantesca no BPN? Óbvio que não. Que pode chegar aos 7 mil milhões de euros? É óbvio que não. Isso é uma injustiça brutal para todo o povo português, inteiramente de acordo. E espero muito bem e que rapidamente os culpados por essa fraude sejam todos punidos e julgados. Aliás, talvez fosse mais interessante os partidos que têm levantado toda esta chicana à volta deste meu processo se concentrarem nessa temática em vez de estarem preocupados com temáticas que, a meu ver, não fazem sentido nenhum. E o senhor não se sente em nada corresponsável pela fatura que os portugueses estão a pagar por causa do processo do BPN? Nem um cêntimo. Antes, pelo contrário, eu sinto-me responsável por ter contribuído de forma determinante também para aquilo que aconteceu em termos de denúncia do buraco, da fraude e das ilegalidades. E é importante reafirmar isso. Há um momento-chave, que por vezes é desprezado, mas que foi fundamental, que é a comunicação ao Banco de Portugal e tudo o que aconteceu a seguir, de 2 de junho. E, portanto, eu sinto-me parte de quem ajudou a eliminar e a denunciar e a identificar um problema de ilegalidade monstruosa e que, obviamente, agora tem as consequências infelizes para todos nós. Eu tenho mais 2 outras perguntas, porque o nosso tempo está, de facto, a avançar a grande velocidade. Já há pouco fez referência ao seu currículo. O senhor deu ordens para que essa parte do currículo saísse da informação oficial que no dia em que o senhor foi indicado, a informação que foi comunicada aos jornalistas? Essa parte... Não dei ordens desse tipo, aliás, eu acho extraordinário como é que alguém pode admitir. Mas então o senhor não ficou surpreendido quando viu aquele documento e viu que essa referência não estava lá? Pois, não percebo o que é que aconteceu. Aliás, como eu lhe referi há pouco, está cá, não é? Está cá na informação que o senhor deu ao Ministro? Sim. Mas depois essa informação não é passada para a imprensa quando é dada a conhecer o seu currículo. O senhor não sabe o que é que aconteceu aí no meio do caminho? É um tema que eu não consigo explicar, mas... Mas também ficou surpreendido com o facto de não estar? Porque repara, toda a gente sabe que eu estive lá, então eu estive uma tarde inteira... que considerou que era melhor não pôr essa informação aí? Eu acho que aconteceu?
A minha interpretação é que terá havido uma preocupação de síntese na preparação do currículo e, naturalmente, o currículo foi concentrado naquilo que foi a ocupação da maior parte do meu tempo de vida profissional. Repare, estamos a falar de um tempo que é inferior a um ano. São 10 meses de atividade profissional em 43 anos de trabalho. Mas hoje houve também uma outra informação sobre o seu currículo, que é a passagem pela Ernst & Young. Sim. No início dos anos 70, quando a empresa ainda não existia, ou pelo menos não existia. Agora deve haver aí um novo desporto, que é a caça às imperfeições no currículo. É extraordinário. O país tem problemas tão graves para resolver e estão preocupados em determinar se há uma falha aqui ou lá num currículo. Não, é uma coisa, importante, a meu ver, se houver uma intencionalidade por trás dessas falhas. Mas chegou-se a um ponto que eu acho que é menor. Inteiramente de acordo. Mas essa é que é a questão. É que antes de fazer uma averiguação profunda, lançam-se suspeitas completamente infundadas. Neste caso concreto, do que foi referido, eu de facto, comecei a trabalhar aos 16 anos, para alguns até parece que é crime começar a trabalhar tão cedo. Olha, no meu caso, de facto, é assim que foi. Eu sou originário com muito orgulho de famílias humildes, tenho muito prazer nisso e honra muito essa origem. Aquilo que é o mais importante para mim na vida, o rigor, a exigência, a honradez, aprendi com os meus pais e os meus avós, isso é fundamental. E, portanto, quando vejo gente achar isso perfeitamente secundário, o seu mínimo de importância e a perderem-se com coisas de lana caprina, sem estudarem um pouco a razão porque eu faço referência a Ernst & Young, é porque Ernst & Young é a entidade que sucedeu a um conjunto de entidades que se foram acumulando, como aconteceu nessa. Qualquer pessoa sabe, por exemplo, na área da auditoria, nos últimos anos houve uma consolidação muito significativa das empresas de auditoria. E, portanto, eu comecei numa coisa chamada Barton Mayo, de facto, aos 16 anos, que depois chamou Perkins Barton Mayo, depois chamou Ernst & Young, depois chamou Ernst & Young, tudo isso. Mas, de facto, que trabalhei, tenho muito orgulho nisso e isso para mim é uma... Uma última questão, Franklin Alves, já há pouco, no início desta entrevista, fez referência ao apoio que recebeu do Primeiro-Ministro, do Ministro da Economia, do Ministro Adjunto. Não se sente a falta do apoio do CDS? O CDS faz parte do governo, manifestou uma posição ainda recentemente favorável e nomeadamente no princípio desta semana, penso que fez uma referência pública. Houve uma fonte da direção do CDS citada pelo Diário de Notícias que perguntava o seguinte, e eu vou citar, e é com esta pergunta que eu termino. Como é que alguém que sai da administração de Oliveira Costa e da Abdul Vakil, alguém que reconheceu que não informou o Banco de Portugal sobre a situação real do banco, que é corresponsável por essa gestão desastrosa, pode ser secretário de Estado? Como é que o senhor responde a esta questão, que é uma fonte da direção do CDS que faz estas afirmações ao Diário de Notícias? Poderia ter a resposta habitual, que eu não comento fontes desconhecidas. As pessoas que tenham coragem de assumir isso publicamente. Eu acho muito lamentável que haja alguém que se diga do CDS que faça esse tipo de atitudes. Aliás, há um jornal, o Diário de Notícias, salvo erro, faz uma referência a uma fonte do CDS que me associa à fraude do BPN de uma forma inaceitável. Tenham coragem de dizer o que é que pensam publicamente. Seria muito mais honesto. Porquê é que não assumem isso? Eu estou aqui a dar a cara sem problema nenhum. E, portanto, a resposta que eu tenho a isso é, os 30 minutos que tivemos aqui a falar, não tem nada, como já disse, não tem nada a ver com a fraude, estou perfeitamente consciente do que fiz e, portanto, quem lança essas atuardas sem dar a cara é que fica claramente numa posição má. Franklin Alves, agradeço-lhe ter vindo a tocar nesta entrevista. Nós vamos voltar na próxima semana com uma nova entrevista e um novo convidado. Já a seguir, não perca a grande reportagem da Linha da Frente. Boa noite, até para a semana.